Olá, boa noite. Nós somos da União Antifascista Portuguesa. Estamos aqui com o António Montenegro, que nos vai apresentar sobre uma palestra sobre o empoderamento negro. Olá, António. Olá, boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. E Juliana me mandou algumas questões importantes e vamos tentar passar as informações não só com a visão que eu tenho do racismo institucional aqui no Brasil, que é muito grande, mas tentar dar um apoio para desconstruir essa situação no âmbito mundial, no âmbito onde a gente possa atingir não só os brasileiros, mas os portugueses, os americanos, os afro-americanos, as pessoas que estão sofrendo esse tipo de repressão a nível mundial. É importante fazer isso, eu acho. Bom, o António é curador do museu no Rio de Janeiro, do Museu de Arte Africana, Museu Odegbomi, certo? Não, Odegbomi, que quer dizer, a tradução é uma palavra nigeriana, faz parte do meu grupo étnico, eu sou descendente desse povo que veio da Nigéria como ser humano escravizado, e eu construí um museu para devolver a identidade dos afrodescendentes brasileiros. Porque quando você fala de racismo, você tinha que pensar que essas pessoas, a primeira violência que elas sofreram ao se tornar escravos foi a retirada dos seus direitos, e o principal direito foi a identidade, a sua história, de onde ele vem, quem era a sua família, seus pais, de que localidade que eles eram, suas tradições a respeito das suas famílias, a respeito da sua cultura, da sua educação. Então, eles foram invisibilizados. Eles perderam a sua história, por isso perderam sua identidade e fica mais fácil ser atingido dessa forma. Entende? Sim, como podemos ver, não é? O António, além de ser curador deste próprio museu, também sente dessa forma o racismo, mais uma vez que sem descendência africana e um povo escravizado. Podias-me falar um bocadinho de forma como sentes o racismo? Sentir o racismo, eu escrevi alguma coisa aqui, eu sinto que o racismo é uma arma, né, que não atinge só os negros, mas todas as minorias, e principalmente aquelas minorias que não conseguem mostrar a sua identidade e ter voz e vez, essa voz e vez política. Eles não sabem como se juntar e criar os seus núcleos para defender, criando as suas próprias leis, as suas formas, já que estão em guetos, que estão ali oprimidos. Eles têm que ter lideranças que possam ensinar a eles a como se mobilizar e buscar os seus direitos, tanto na Unesco, como na ONU, como com os desembargadores, juízes, sentar com eles e dizer, não, isto aqui tem que ser assim. Temos que tentar buscar uma igualdade, não só racial, mas uma igualdade nas leis para qualquer um que se sinta oprimido. Já está na hora disso acontecer. Então, o racismo ele começa dentro de casa, com a negação, porque quando uma pessoa não tem identidade, ele não tem uma história para contar para o seu filho, ele não tem aonde se apoiar, ele não tem o conhecimento de onde ele veio. Fica difícil você salvaguardar a cultura e uma educação de um povo, enquanto você não pode exercer sua religiosidade, enquanto você não tem voz e vez dentro do parlamento, enquanto você se sente desamparado das leis dos homens. Essas políticas têm que ser modificadas imediatamente, porque o racismo está no branco, infelizmente, que tem medo do que este homem que ele colocou na marginalidade possa fazer. A verdade é esta. Então, acreditas que o mundo esteja numa forma empenhado de anular o racismo?
Ou é uma falta de oportunidade? Ou há uma oportunidade, mas não está a ser agarrada? Olha, essa questão da oportunidade é bem antigo, essa questão do lobby. O que é que o negro pode ter como um lobby, como se construir de novo, desde que ele tem Malcolm X, como poder se ver no Martin Luther King, ele tem como poder se ver nas lutas de Mandela e entender que se ele se juntar, que se ele estiver numa bancada forte política, que as políticas públicas elas estão ali para ser utilizadas, mas temos que ter pessoas nossas que sofrem isto dentro do parlamento para ajudar a decidir em grupos que estejam cooperativados, que tenham sua moeda própria, que trabalhem entre eles nos seus guetos para se libertarem financeiramente, ter as suas ONGs, as suas ONGs, e esses grupos muito sólidos, e chegar na política, conseguir uma bancada nossa e realmente construir leis. Leis que sejam efetivas, porque chega de conversar, é muito mimimi, como fala aqui no Brasil. Sabe, tem muita gente que vem explorando o assunto há muito tempo, mas soluções não existem. Os negros são assassinados aqui no país, se matam, milhões de negros estão nas cadeias e sem oportunidade porque eles não estão juntos, buscando essa lei, buscando... Cadê os doutores que se formaram na academia negros, que não montam uma academia de negros, uma escola, uma universidade dos negros, que não vão buscar essa identidade, essa história, não juntam todos os pedaços e constroem uma cara nova? Estamos vivendo os últimos anos onde a Unesco declarou os 10 últimos anos de reparação aos povos africanos no mundo. E nada aconteceu até agora. Estamos no 8º ano. Não houve nada efetivamente politicamente correto nas escolas, não se colocaram cadernos devolvendo a identidade e a história. Então está difícil e eu gostaria que todo mundo se unisse em busca de ter um partido em cada lugar do mundo que fosse do negro, mas que também coubesse dentro dele o LGBT, para fortalecer o povo cigano, o povo judeu. Quem se sente mal, se junta aí e vamos fortalecer essa luta. Como é que podes, ou como é que entendes que podemos subverter este sistema do racismo, e não só, não é? Uma vez que falaste que ele atinge as pessoas, a luta provavelmente é encarar, ou sente-se de maneira diferente, mas a luta é toda a mesma, não é? Pode ser o racismo, pode ser a questão de género, pode ser coisa de identidade de género, orientação sexual, a cor. Como é que entendes isso? Como é que pode ser subvertido esse sistema? Criando um novo sistema. Somos tantos negros, somos tantos LGBT. Por que os LGBT conseguem mobilizar tanta gente numa passeata gay em São Paulo e no resto do mundo? Se você vê o número de pessoas que eles conseguem juntar, por que esses mesmos não se juntam e não decidem um líder ou vários líderes de bairros ou de cidades se juntam e criam um partido? Não tem como derrubar eles. Se juntar e criar suas próprias leis, porque nós temos gays assumidos políticos, nós temos gays assumidos na justiça, no legislativo, no judiciário. Então, vamos juntar forças e criar algo inteligente que o outro lado não consiga derrubar. São leis efetivas, leis que a gente pode compartilhar com a Unesco, que a gente pode buscar apoio no Greenpeace. A gente tem que juntar todas essas lideranças que querem salvar o planeta e tentar salvar primeiro o ser humano, porque o planeta ele sabe se virar sozinho. Ele manda um maremoto, um terremoto e resolve. O ser humano não consegue, eu não entendo isso, mas consegue fazer uma festa igual o carnaval aqui no Brasil. Enquanto seus filhos estão morrendo assassinados todos os dias, ou nas cadeias, ou desempregados, porque aqui a pessoa se forma na academia
e não tem chances de emprego, vai dirigir carro como Uber, porque não tem emprego. Ou então tem que ir embora do país para buscar uma chance fora, mas chega fora e vai lavar pratos nos Estados Unidos, porque ele é negro ou porque ele é gay. Quer dizer, tem que juntar esse povo que já está bem grande, marginalizado, porque assim eles criam os marginais para depois roubarem eles. E quanto mais você oprime um povo, você está criando um cerco onde essas pessoas vão se tornar bandidos, vão ficar fora da lei, porque já que não existe uma lei de amparo, eles são fora da lei. Não são considerados, são invisíveis. Então, se eles se juntarem, eles vão mostrar que eles são visíveis, que juntos nós temos poderes. Agora, separados, não há condições. Ok? E vamos buscar apoio, né? Vamos buscar apoio nos partidos, nas lideranças que aceitam a nossa voz, que aceitam os nossos conselhos. Vamos buscar os mais velhos, os clãs, ver os líderes, porque os líderes, enquanto estiverem separados, não vai dar nada, não vai resolver nada. Essa é a minha opinião. Acreditas que isto, falaste muito no sentido da economia e do poder político, não é? Que quase uma está atrás da outra, nem sabemos, Claro. nem sabemos bem qual é que está à frente de, mas sabemos que passa muito pela economia e pela política em si, de quem está na diante. Mas tu O inimigo é o mesmo, desde antes de Roma, desde o Egito. O inimigo é o faraó. A gente tem que derrubar o faraó e mostrar para ele que ele não pode reinar sozinho. Temos que criar nossas diretrizes e bases políticas. Temos que criar as nossas leis e um amparar o outro nessas leis. Temos que ter gente lá dentro dessa política. Não existe direita e não existe esquerda, existe um caminho do meio, e esse caminho é juntando as lideranças, vendo as necessidades, vendo os apoios jurídicos, os apoios políticos, e criar uma base onde não haja traições, porque você sabe que fala de poder, fala de dinheiro, as cabeças mudam um bocado. Este é o problema, né? Os nossos líderes, quando conseguem chegar num patamar, o outro lado vai e puxa esse gajo e leva ele, e ele sai da luta. Então, temos que ter líderes honestos, pessoas como vocês, engajados, que queiram, de facto, modificar isto. Não adianta, não tem que ser uma coisa com a palavra chamada confiança. Temos que buscar essas lideranças, temos que mandar esse vídeo para o mundo, para todos que se sentem nesse formato. Você já pensou se esse povo todo que está fora, invisibilizado, que é um número gigantesco de pessoas sofrendo isto? Nos Estados Unidos, o negro, as mortes dos negros. Aqui no Brasil nem se fala, porque é muito grande, o número é impressionante por ser um continente muito vasto. Então, aqui nós sofremos várias violências. As mulheres negras, principalmente, que têm que morar na favela porque foi criada esta favela, não precisava existir isso, foi o governo federal que fez isso, e não se responsabiliza até hoje. Então, não devolvem a sua memória, tiram a sua identidade e não te dão a oportunidade de fazer uma faculdade, não te dão estudo. Você vive no subemprego, marginalizado, só que tudo isso, claro que vai voltar para eles. Volta em quem? Sequestros, volta em assaltos, estupros, porque eles estão criando essas pessoas com este formato. E depois mandam matar facilmente, exterminar. Então, a política tem que ser voltada para criar um partido que remova isso do Estado. Esse vício é um vício político. Deixar as pessoas, isto é vício político, ok? Desculpa me exaltar assim, mas faz parte, que se a gente não se exaltar, não é? é porque quando você está sofrendo, está na linha de frente, quando você tem uma dor muito grande, que é uma dor na alma do negro, eu sou pardo. Criaram no Brasil um novo originário homem pardo. Eu nem sou branco, nem sou preto, sou pardo. Vai vendo. Que situação. Que país maluco que inventa uma coisa. Você não fala assim, afrodescendente, porque eu sou um afrodescendente. Meu avô era negro, meu bisavô também negro.
Meu tataravô era africano, possivelmente um escravo. Aí eu venho para uma família misturada de negros com pessoas descendentes de italianos e espanhóis, família Montenegro. E aí encontro um pai racista, que era negro, e não sabia que era negro. Encontro uma pessoa contando para mim as histórias do greco-romanas. Eu tive que passar por saraus de conhecer toda a mitologia grego-romana e não saber que eu era descendente de um africano, de um rei africano, e que eu tinha todo um continente com conhecimento tão vasto, tribal, cultural, que é a minha origem. Quer dizer, me negaram minha identidade. É a primeira violação de todos os direitos do homem, é devolver a sua identidade. Me colocaram historinhas da Branca de Neves. Eu, negro, escutar a história da Branca de Neves, me empurraram uma história que não é a minha história. Os meus heróis morreram de overdose e os meus inimigos estão no poder. Cantava Cazuza, falecido. É bem isto aí. Entendes então a situação de criação de um lobby negro para pegar naquilo, na identidade que foi roubada, da história, da vida, etc., de coisas que foram roubando, e sem falar, não é? Porque eu sou portuguesa, não é? E aquela história que me contam é de um descobrimento que de descobrimento teve muito pouco, mas foi de uma invasão. Você chega num continente, como chegaram em vários continentes. Vocês são maravilhosos e continuam sendo em cartografia, em navegações. Mas a questão dos descobrimentos, vocês invadiram quantas Áfricas e depois abandonaram elas? Não continuaram o trabalho de desenvolvimento daquele ser humano. Retiraram direitos, dinheiro, ouro, tudo que era possível, e depois fizeram acordos que largaram essas pessoas para começar do zero. Aqui, como no Brasil. O Brasil foi uma colônia portuguesa, foi saqueada em ouro, em pedras, em minérios, em pau-brasil, e depois deixaram uma história do seu rei para que a gente continuasse a nossa escolaridade através dessa história portuguesa, já que houve um acordo das Tordesilhas. O Brasil, infelizmente, eu acho que também, se fosse colônia francesa, não ia dar nada certo. Muito menos se fosse holandesa, porque os gajos também eram terríveis, assassinos. Espanhola, muito também, talvez não, porque não teria condições, mas como foram os portugueses que assumiram nossa história, eles depois foram retirados daqui de uma forma violenta, até o rei teve que ir embora para Paris, fugido daqui do Brasil, e a República foi instaurada. Temos 200 anos, quase 200 anos de República, 380 quase anos de escravidão. Então, nós temos aí uma história de 300 anos de um grande cemitério de negros, e o que restou destes negros não tem direito à sua história, à sua identidade. Veja que situação que nós estamos, péssima, porque se essas pessoas não têm identidade, elas não têm a história, elas não têm a sua cultura, elas já perderam a metade da guerra. Politicamente, eles não têm acessibilidade à política. Quando chega um negro no poder, ele já escuta lá que, se ele falar qualquer coisa em favor dos irmãos, ele está fora da bancada. Então, temos uma bancada evangélica de negros, idiotas, certo? Que usam a religião, que é uma coisa que não deveria ser utilizada jamais, porque se o negro pensar que ele é evangélico, ele esqueceu que o avô dele foi quem trouxe o diabo nos navios. Então, o gajo é burro, para começar. Porque quando ele veio para o Brasil não existia esse catolicismo, já era violento, porque a Santa Sé e a Santa Madre Igreja já mandava cortar a cabeça desses negros e permitiu que eles fossem escravos humanos. Então, por favor, a gente está num século que a gente tem que acordar para a nossa história e, inclusive, rasgar as páginas dela e começar do zero. Então, nós estamos abandonados totalmente por uma política que continua a mesma, porque a política que ainda é regida pelos Cunha, Ferreira, Pereira. Continua. Os donos de engenho continuam no poder. A gente tem que tirar esses gajos de lá e começar a botar os gays, os professores, porque se você tem um professor, é ele que te dá instruções para ser alguém na vida. O professor é o segundo pai.
Eu acho que deveríamos ter professores na política imediatamente e pessoas jovens que são engajadas em defender o ser humano, em trazer uma sociedade com amor. A questão religiosa, cada um pratique a sua desde que não faça mal. Mas usar religião para oprimir, para dizer que tem que ser assim, e que não pode casar os gays, porque já estão casados, também não precisam de papel nenhum mais. Pá. A gente não precisa de papéis, a gente precisa criar os nossos papéis dentro da sociedade, imediatamente. Ok? Uma vez que és curador do museu e és historiador e investigador já há muitos anos, inclusive tens no YouTube algumas algo fantástico, a Semana da Consciência Negra, Yeah. de género. Se querias nos falar um bocadinho sobre a educação, sobre a cultura, de que forma, não é? Porque nós poderemos provavelmente colocar uma ou outra pessoa lá lá dentro da própria política, mas há um trabalho que terá que eventualmente ser feito por trás de cultura, de educação, de consciencializar as pessoas, porque não basta, não é? A paulada provavelmente só não basta. Mas o mundo está sofrendo as consequências disto, que são as pessoas fugindo da guerra. É um grande exemplo. Elas vão para outros países onde eles vão ficar invisibilizados, não vão poder ter a sua religião, não vão poder participar da política, vão ser escravos porque não vão ter os melhores empregos, mesmo sendo doutores. Então, você imagina uma situação de uma criança refugiada que vai ter que aprender uma nova língua, uma nova forma de ser e estar. Então, por que eles, quando chegam, essas pessoas não selecionam professores dessa mesma localidade para dar um estudo continuado para essas crianças? Ele vai ter que aprender e se adequar às leis de qualquer país. Mas ele não tinha que perder a identidade dele. Ele vira um revoltado. É como o muçulmano está fazendo, eles são revoltados e botaram na cabeça e estão conseguindo. Uma jihad, uma guerra. Porque enquanto a política for tão violenta com essas pessoas, elas estão buscando o que os muçulmanos estão fazendo. Uma guerra, por conta da perda da identidade, por conta de estar mexendo na religiosidade, que é uma coisa que está intrínseca na alma do ser humano. Você não pode atingir tanto um ser humano. Então, a identidade e a união das pessoas é assim, organização. Você quer falar do negro? Quem pode falar dele? Só ele, porque a alma dele está ferida. E perguntar para ele o que é que lhe faz falta. Ele tem que saber a sua identidade, a sua cultura. Claro, a cultura e a educação estão em primeiro lugar. Então, não se pode tirar uma cultura de um povo, uma forma de ser, de comer, de se alimentar, de se vestir. É muito gigante. O racismo e o preconceito é uma coisa enorme. Não dá para você falar só do que não pode isto ou não pode aquilo, ou que o gay não pode se expressar, porque em alguns lugares o gay, por exemplo, tem países que mandam matar, quando descobrem que o cara tem uma opção diferente, um amor pelo irmão, porque o amor não importa. É como a alma, não tem cor. Não tem alma do preto, as almas são todas irmãs, filhos do mesmo Deus. Mas você para pensar, Jesus falou o que na cruz? Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Os gajos continuam sem saber o que fazer. Eles estão lá todos tolos. E Jesus defendia quem? As prostitutas. Ele batia de frente com quem? Com os professores, com os gajos que mandavam na lei, dentro da igreja. Ele falava de amor. Então, as pessoas não falam mais de amor porque elas não sabem o que significa. Amor, ao contrário, é Roma. E Roma é onde tudo começou, né? As 7 colinas. A gente está perdido, tem que se achar. Mas, assim, eu acho que tem que sair do lúdico e arregaçar as mangas e criar os grupos.
aqui no Brasil está acontecendo um evento interessante no Rio de Janeiro, nas favelas. Os gajos estão se juntando, estão criando bancos próprios. Eles, enquanto negros, só vendem seus produtos para eles próprios e eles não saem do núcleo. Então, eles estão começando a não entregar o que é deles para esses gajos da política aí, né? Os impostos. Eles estão aprendendo como fazer o seu próprio lugar gerar o seu dinheiro, a sua renda, porque a renda é muito importante. Então, se os negros, nos seus guetos, comprarem e venderem para eles próprios, tiver bancos próprios, negócios próprios, eles vão começar a ter força. E, tendo força, eles vão conseguir ter uma bancada dentro da política, ter voz e vez. Ter voz e vez significa dinheiro, significa estar forte nas suas instituições. Temos que criar instituições com força e com dinheiro, e bater na porta, não. É derrubar a porta mesmo, meter o pé e entrar, mas com condições para isto, com apoios técnicos, juntar os técnicos, professores, os doutores, os que sofrem a violência, que vão poder dar o seu depoimento real, e entender o que está faltando. Só assim. Mas, claro que sem política pública ninguém faz nada. Então, a gente tem que entrar lá na porta da política e criar realmente partidos, não só um, porque quem vai se defender enquanto negro, enquanto LGBT, enquanto cigano, ou enquanto um judeu ou alguém que é um refugiado? Só ele que sabe a dor que ele está sentindo. Então, ele vai ter que construir papéis, leis, e ter alguém representando ele lá que seja cobrado 24 horas para resolver. E quando você mexe no bolso, no dinheiro, o negócio fica bacana. Então, vamos criar instituições para esse povo ter seu próprio dinheiro, sua criptomoeda, criar seu partido e dizer, não, agora vamos conversar, vamos... Se a gente tem que pagar por algo em dinheiro, se tem que ter essa condição, vamos criar essa condição. Eu estou achando que a favela está correta, a favela agora está tendo seu próprio banco, uns ajudam os outros a ser empresários, porque o negro tem capacidade, como o índio tem capacidade, de viver num núcleo, sem prejudicar ninguém, e se defender, porque até hoje os índios aqui estão sendo chacinados na Amazônia, ninguém faz nada. Os caras invadem, tomam as suas terras originárias, estão matando o dono desta terra, porque o dono daqui não é português, não, senhora. Ele é índio, ele tem nome, tem etnia, ele tem o clã dele dos mais velhos, ele tem política social, ele tem o comando dentro da savana, tem tudo que uma política como a nossa, que se acha de primeiro mundo, está matando todo mundo, eles têm uma organização e não tem isto. Lá o gay deles é tratado com amor, porque ele não é diferente, ele é um ser humano, tem uma luz própria. Nós temos luz, só temos que discutir a forma de ser e a forma de estar. Mas nada. Dado este contexto todo que estavas a falar, é exatamente, provavelmente, a falta de organização que as minorias, que no caso não são minorias, não é? Porque os negros... Não, são minorias, mas não. Já fomos minoria. Agora nós somos 85% da população brasileira, negros. Só que ainda estamos escravos e com medo de chegar e dizer eu sou capaz. Só que isso está quebrando. Esse espelho está quebrando, está ruindo. Os gajos estão começando a se organizar. Infelizmente, existe um poder também das milícias, né? Já que não temos defesas dos nossos filhos, nós criamos milícias em certos lugares, onde é um governo paralelo que termina fazendo um grande mal, que é usar as drogas, armas, na mão de pessoas que não mereciam passar por isto. Então, eles estão criando uma polícia, e geralmente esses milicianos saem da própria polícia e vão tirando um pouco do direito desses meninos de estudar, de ser alguém, porque eles acabam indo vender drogas para ganhar dinheiro e ter o sapatinho mais chique que o gajo, filho do empresário, tem. Então, ele vai assaltar o empresário. Mas quem criou isto? O empresário, que botou esse cara no gueto. Ele esqueceu que foi ele que fez esta merda. Então, agora, desculpa a palavra, perdão. É que eu fico realmente
muito aborrecido, e assim, eu tento fazer alguma coisa, que é conversar a respeito nas universidades, porque as universidades podem compartilhar esse teu trabalho criando núcleos de LGBTs para discussão, núcleos, porque lá dentro também tem muitos, núcleos de africanidades, para se devolver a identidade. A gente tem que se juntar, apesar que tem etnias que não querem se juntar. Você vai tentar e vai ter problemas. Então, tem etnias que já estão tão aborrecidas de promessas que não cumpriram, que eles não querem mais conversar. Eles têm razão. Não acho que estejam errados. Mas se ele começar a ver que o LGBT deu certo nos seus núcleos políticos e que o negro também começou a conquistar o seu espaço, eles vão se juntar. Então, a gente tem que fazer um trabalho de formiguinha nas universidades, nas escolas, criar bancadas e buscar cooperativar pessoas, porque 10 costureiras costuram mais do que uma. Eles têm que entender que, enquanto não estivermos juntos, quantos estilistas gays nós temos? Vamos juntar essas pessoas e dizer assim, olha, vamos fazer um banco de juntar dinheiro, euros, para bancar um partido político. Vamos embora. Aí eu estou junto, aí me chama. Nós provavelmente temos cá o nosso problema que nós cá em Portugal, ou pelo menos que se dá visibilidade dado ao crescimento da extrema-direita, não é? E o Brasil também tem esse problema em relação aos ciganos. A etnia cigana cá é francamente menosprezada, é de uma violência atroz que se usa contra eles. Eu morei em Portugal há algum tempo e realmente observei que eles estão criando o que fizeram com o negro no Brasil. Primeiro, invisibilizaram essas pessoas. Elas não têm identidade, elas não podem entrar e sair em nada, elas não têm direitos civis. E isso vai criar o quê? Daqui a pouco esses gajos estão invadindo as casas, estão sequestrando, estão roubando, estão estuprando, porque se eles não têm oportunidade, aí eles vão se tornar violentos. Aí o governo diz que eles são assim, mentira. Eles se tornaram assim porque a rejeição a eles, a falta de um trabalho humanitário para eles é muito maior, de ter um lugar onde eles se sintam respeitados, onde eles possam ter suas escolas, onde eles possam desenvolver a sua arte, a sua cultura, onde eles possam passar isso para os seus filhos, ter segurança. Eles não têm. Então, a reação, existe uma ação e existe uma reação dessas pessoas. Aqui no Brasil, os ciganos aqui são até muito bem resolvidos. O problema é que é com o negro e com os gays. É um problema sério, terrível e antigo, né? Um problema sempre muito que a gente está sempre revendo, está criando sempre novos formatos. É como nos Estados Unidos, né? Você não vê, eles não mostram as cidades abandonadas, com fome, com guerras, com guetos, com marginalidade, com assassinatos diários. Eles não mostram isso na mídia. Não querem mostrar a verdade. A gente fica achando que aquele é o sonho americano. Vai viver lá para tu ver o tamanho do sonho que você está arrumando. Vai virar um pesadelo, pá. Sonho é aquele docinho gostoso que tem em Portugal. Cá realmente nós em doces, modéstia à parte, somos bons. Espetáculo. Olha, pronto. Eu não sei se eu contribuí. António, eu ia perguntar se tinhas mais alguma coisa que te faltou, que a gente não perguntou, não é? Porque isto dava panos para manga, nós temos aqui tanto, e realmente o teu conhecimento lá da arte africana, da religião africana, enfim, nós achámos aqui europeus que o centro do mundo, das línguas, da arte, do ser e do estar que começou aqui, não é? Como se os outros não fossem ou não são, não são sequer, não é? Se calhar não existem. O que gostarias de acrescentar, gostarias de falar? O que eu quero acrescentar, que eu acho que vocês já estão fazendo muito bem, primeiro é essa discussão que é muito importante. Isso não pode ficar debaixo do tapete, tem que realmente lutar pela causa.
não é só por uma questão de status ou de buscar um poder ou de ter nome. É porque você está dentro disso sofrendo também. Você também é vítima. Então, você tem que buscar esses direitos por esse motivo, principalmente. O que falar é, eu acho que temos que nos aproveitar das redes sociais neste momento e divulgar ao máximo esse trabalho. Depois, nós temos que cooperativar as pessoas, ensinar a ganhar, porque às vezes o governo ele é muito infiel, ele pega e faz um programa que te dá alimentação e que te dá moradia e você fica lá no gueto. Então, as pessoas, por não ter nada, aceitam esses programas de miséria e para enganá-los, como se estivessem dando algum direito social para eles. Esse dinheiro que eles fazem isso é o nosso dinheiro dos impostos. E poderia se dar muita qualidade de vida para essas pessoas, cultura, educação, escolas, para não ficar continuando essa questão de criar essas pessoas invisíveis, vão ser os que vão te assaltar, vão te matar, vão te sequestrar. Eles esqueceram o que vai acontecer com essas pessoas depois. Isso vai voltar para vocês. Então, os políticos tinham que entender que esse gajo que ele transformou no marginal é aquele que vai matar a filha dele. Aí ele vai dizer, opa, não posso fazer isso. Eu transformei um ser humano num assassino, num ladrão, num estuprador. Eu fiz isto. É minha culpa. Então, é a culpa do Estado. E é por isso que a gente tem que estar dentro do Estado. Então, aproveitar as redes sociais, que eu acho importante, conversar com as lideranças, né? E falar sobre a opressão, porque cada um deles tem o seu depoimento. Então, criar um banco de depoimentos dessas pessoas, divulgar esse banco a nível mundial, tentar criar um grupo que vá na Unesco e que fale sobre leis específicas, mas que sejam realmente cumpridas. Porque não adianta dizer que tem uma lei, tu chega lá e o gajo não faz o BO, o boletim de ocorrência, você não é socorrido, não é amparado pela sociedade, você é agredido fisicamente, verbalmente, e é retirado seus direitos, e nada acontece porque as polícias, milícias, exércitos, juízes não estão sabendo realmente o que tem que fazer nesta hora. Mas somos nós que temos que ditar as regras agora. Chega! Enquanto a gente ficar muito pacífico, só fazendo desfile do movimento gay, não vai dar nada. Isso é só um folclore, um carnaval, uma ilusão de uma liberdade que só dura um dia. E o resto do ano nós temos o quê? É igual o carnaval do Brasil. Enquanto não acabar com esta fábrica de ilusões, a gente vai estar sem identidade. As escolas não vão estar contando tua história. Você não sabe quem você é, então você não vai saber para onde ir. Então, a única coisa que falta agora é também agradecer essa oportunidade e que sirva. As minhas palavras não são de revolta. As minhas palavras são de quem está inteirado, vivendo este tipo de situação. Porque eu vivo numa cidade muito pobre, no Rio de Janeiro. Eu fiz um trabalho para a devolução da identidade do negro, onde o negro não vem aqui, não quer saber, porque ele quer ir para o carnaval, ele quer a roupa, ele quer o tênis do riquinho. Então, ele não quer saber sua própria história, porque já cansou de prometerem tudo para ele e ter uma universidade aqui no Brasil dando cotas. Só entra X número de negros, que só podem estudar à noite, porque tem que trabalhar de manhã e de tarde, chegam cansados e possivelmente não vão concluir seu curso. Então, é desumano, é muita coisa que está acontecendo. Isso é no mundo, é geral. Então, vamos articular, continua com esse grupo firme aí, parabéns para vocês, jovens. Estou muito feliz. Quando for a Portugal, quero conhecer o resto do grupo. E se eu puder apoiar em alguma coisa, contem sempre comigo. Tá, Ju? Muito obrigado, Ju. Apoiaste imenso o teu testemunho e a tua oratória é fantástica. Obrigado. Muito obrigada a nível enquanto organização da União Antifascista Portuguesa e enquanto eu pessoalmente por teres aceito o nosso convite e ter-nos dado aqui um check-up de coisas que a gente poderá fazer, que às vezes uma ou outra voz de quem vive num outro país, não é? Porque vocês podem ter são 210 milhões, mas vocês têm outras vivências, provavelmente, que Portugal nunca chega
a determinados pontos. Pronto, agora passo somente para dizer que amanhã é o Dia Internacional do Racismo. Nós temos duas concentrações, uma em Évora e outra no Porto. E depois à noite temos uma roda de conversa, se as pessoas quiserem assistir, também está na nossa página. Pronto, eu acho que deu por encerrada aqui a nossa conversa entre nós os dois. Espero que o pessoal tenha gostado e pronto. É isso. O racismo ele é institucional. Então, se a gente não estiver lá dentro das instituições, a gente não vai mudar o racismo. Então, vamos criar um partido aí em Portugal que eu estou apoiando com certeza. Eu tenho que agradecer também o pessoal da Universidade Fernando Pessoa, que me receberam lá, porque tem um núcleo de negros fantástico. Tem fui muito bem recebido lá e falei a respeito desse preconceito contra o negro, desse racismo e encontrei lideranças maravilhosas. Por isso, eu acho que vocês têm que ir para as universidades com esse trabalho e apresentar essa nova modalidade de conversa e tentar criar esse partido. Já estão atrasados. Para mim, vocês têm que criar isso ontem. Ok? Uma boa noite para todos e muito obrigado. Deus, boa noite. Muito obrigada, António. Boa noite, menina. Deus, boa noite. Tchau, beijo. Tchau, tchau.